1934, formou-se o primeiro sindicato dos jornalistas do Brasil. Após um ano, houve a primeira regularização da profissão na lei brasileira. Por volta dos anos 2000, houve uma ação formada por grupos de comunicação para acabar com a obrigatoriedade de diploma para exercer a profissão de jornalista. Em junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal decretou que não seria mais uma exigência o diploma na área para o exercício da profissão. O principal argumento para derrubar o diploma foi que a exigência técnica fere o princípio da liberdade de expressão consagrada na lei do país. Para os jornalistas, o argumento não é eficaz e não condiz com a realidade, pois a liberdade de expressão é direito individual. O jornalismo é uma forma de produção de conhecimento sobre a realidade social, portanto, realmente não é uma profissão que possa ser exercida por qualquer um, pois requer prévios conhecimentos teóricos e metodológicos, que fundamentam o conhecimento produzido. Atualmente, há cerca de 120 cursos de graduação na área, formando quase 5.000 jornalistas a cada ano em todo o país. Qual será o futuro desses jornalistas? Olá pessoal, está começando mais um programa Tubo de Ensaio, uma produção dos alunos de Comunicação Social do Centro Universitário Uniceb. O jornalista tem a função de comunicar e divulgar informações de forma ética e imparcial. Muitas vezes o comportamento de certos comunicadores é contraditório. Hoje vamos conversar com o professor do curso de jornalismo do Uniceb, José Antônio Bonato. Olá, professor. Boa tarde, olá Águida, olá Rafa. Seja prazer bem-vindo. estar aqui com vocês. Obrigada. Professor, a gente quer saber qual é o seu ponto de vista a respeito da discussão sobre a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Acho que é uma discussão, desculpem, de quem não tem o que fazer. É uma discussão que está ultrapassada, a exigência do diploma é inconstitucional. A história é mais antiga, né? Começa no século XVIII, com a Declaração dos Direitos do Homem, que estabelece a liberdade de expressão como um dos direitos fundamentais do ser humano. Depois esse direito ele se positivou, ele se concretizou na Constituição Americana e na nossa Constituição desde 1988 ela estabelece a liberdade de expressão como um direito assegurado aos cidadãos. Ocorre que em 69 uma junta militar estabeleceu por um decreto a exigência do diploma. Essa exigência ela foi revogada em 30 anos depois, em 2009 agora, e por quê? Para justamente respeitar o que diz a Constituição. Agora, o problema é que isso cria uma impressão de que qualquer pessoa possa exercer o direito de trabalhar num jornal. Isso não é verdade, né? Assim, eu acho que a exigência do diploma é inconstitucional, fere a Constituição, mas isso não quer dizer que qualquer pessoa possa exercer o jornalismo. Tem que ser uma pessoa capacitada, tem que ser uma pessoa que tem uma formação universitária, né? E os cursos de jornalismo, eles proporcionam isso, né? Eles proporcionam um aprendizado técnico, né? Eles capacitam a pessoa para chegar numa redação, seja de TV, de rádio ou de jornal, e se integrar naquele contexto, né? Você acha que a não obrigatoriedade de diploma em outros países influencia aqui essa decisão? Então, esses outros países são países mais adiantados, onde tem uma democracia mais consolidada, né? E eles exatamente em razão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois da Declaração, que é de 1948, também uma Declaração dos Direitos do Homem também, de 48, que a gente tem uma Declaração dos Direitos do Homem de 1792, século XVIII, depois a gente vai ter uma de 1948, e esses documentos, eles acabaram influindo as constituições desses países democráticos, que estabelece a liberdade de expressão como um direito assegurado, um direito fundamental do ser humano. Todo ser humano tem o direito de expressar suas ideias, de imprimir as suas ideias, de divulgar as suas ideias. Quando você quer restringir esse direito a algumas pessoas que têm um determinado diploma, o que você está fazendo é ferir esse direito e estabelecer uma reserva de mercado. Nos países Estados Unidos, Inglaterra, França, não exige-se o direito, o diploma de jornalismo, não há essa exigência, mas isso não significa que
qualquer pessoa possa exercer. Para exercer o jornalismo, você precisa estudar bastante, você precisa se dedicar bastante, você precisa dominar técnicas que os cursos de comunicação proporcionam para as pessoas, né? É claro, uma pessoa que tiver uma formação numa outra área e for para a redação de jornal e ali aprender as técnicas do ofício, isso é possível. Mas hoje é claro que uma pessoa que sai do curso de jornalismo, ela está mais apta a exercer, a se adequar às redações. Professor, você vê alguma relação entre a falta de formação acadêmica e o despreparo para informar? Com certeza, a falta de uma formação acadêmica pode implicar num despreparo no exercício da profissão de jornalista, com certeza. Eu acho que hoje, passar pela universidade, o jornalista passar por uma universidade, pelos bancos escolares, né, é fundamental. Agora, é também possível que alguém sozinhos, são o caso dos autodidatas, né, sozinhos adquiram essa informação pela leitura, pelo estudo, né? É possível pensar isso, mas são casos raros, são casos isolados. Eu acho que hoje a regra é passar pela universidade. É fundamental passar pela universidade para a pessoa ampliar o seu universo, a sua visão de mundo, para ela ampliar a sua bagagem cultural. E o curso de jornalismo eu acho que proporciona não só o aprendizado técnico, como fazer, porque o jornalismo é uma atividade prática, não é? E também adquirir um conhecimento teórico da profissão, seja pelo estudo de outras disciplinas, a filosofia, a sociologia, a semiótica, né? Então acho que é fundamental passar pela universidade, sem dúvida nenhuma. O profissional fica muito mais preparado, né? Porque quem não faz a universidade tem que correr muito mais atrás, né? Apesar de ter esses casos, que eu conheço uma pessoa que não fez faculdade e conseguiu chegar num estado bom dessa profissão. Mas ela teve que correr muito atrás, assim, de coisas que ela não viu, não aprendeu, que a gente está aprendendo agora, que às vezes eu acabo passando por essa pessoa, entendeu? Sim, eu acho que estudar é fundamental. O jornalismo exige que a pessoa esteja sempre lendo, sempre viajando, sempre aprendendo alguma coisa. É fundamental. Eu conheço ótimos profissionais que não têm nem sequer curso superior. Eles pararam de estudar no colegial. Um deles, vou citar o nome aqui, que trabalhou comigo na Folha de São Paulo, é o Ricardo Feltrin, que não sei se vocês conhecem, é um jornalista do UOL e também da Folha de São Paulo. O Ricardo Feltrin, ele não passou, ele fez o colegial e só, mas ele tem uma bagagem cultural muito grande, é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, e assim como ele, deve haver várias outras pessoas numa situação parecida, né? O que tem que ficar claro é que o jornalismo não pode ser exercido por pessoas que tenham baixa qualificação. Uhum. Essa discussão do diploma, que foi muito incentivada, que foi promovida pelo sindicato, ela acabou gerando essa falsa ideia de que, como o sindicato defendia o diploma e essa questão foi parar na justiça, e a justiça decidiu que não há necessidade do diploma, foi o Supremo Tribunal Federal, em 2009, que decidiu isso, criou-se essa falsa ideia de que qualquer pessoa possa exercer a profissão. Muita gente por aí, pelo Brasil afora, correu para a Delegacia do Trabalho, conseguiu o MTB, né, o registro, e isso não significa que a pessoa é jornalista, né? Ela pode talvez exercer o jornalismo em rincões, em cidadezinhas, em vilarejos perdidos aí no meio da selva. Lá não tem faculdade, lá não tem quem é jornalista, né? Então é possível que lá ela exerça, mas dificilmente essa pessoa vai conseguir exercer a profissão em grandes veículos de credibilidade. É muito difícil imaginar que esses grandes órgãos de imprensa, vamos pegar o caso aqui em Ribeirão Preto, é muito difícil imaginar que a IPTV, o Jornal A Cidade, a Gazeta de Ribeirão vão contratar pessoas desqualificadas para o exercício da profissão. Isso é uma fantasia, não existe isso. Quem quiser trabalhar num órgão de imprensa
de credibilidade, sério, ele tem que passar pela faculdade, tem que estudar muito, tem que se preparar muito. E não é apenas os 4 anos de curso, não. Tem que continuar estudando, sem parar, fazer mestrado, se for possível, viajar. Exige preparo. Quanto mais preparado você estiver, maior a possibilidade de você conseguir trabalhar num desses órgãos de projeção, nesses órgãos de credibilidade. Outra coisa também que é muito importante falar é que os órgãos públicos que selecionam pessoas através de concursos, eles estão exigindo um diploma de comunicação lá. Então, para trabalhar no Senado, para trabalhar na Câmara, para trabalhar em algum órgão de imprensa estatal, a pessoa tem que ter o diploma de jornalista. Então, não basta apenas ter o registro, você precisa ter o diploma de jornalista. Basta vocês observarem os editais de concurso para seleção de jornalistas, de órgãos estatais, lá dos pré-requisitos, uma das exigências é exatamente que a pessoa tenha um diploma no curso de comunicação. Acrescentando, o curso de publicidade, o Brasil é muito respeitado no exterior por causa da publicidade e da propaganda que é feita aqui. E os cursos de PP, eles não se exige o diploma daquelas pessoas, dos publicitários, não se exige o diploma. Nunca se fez essa discussão em relação aos publicitários. E, no entanto, os cursos de publicidade estão cada vez mais cheios, são os mais concorridos na USP e em outras faculdades. E o mesmo acontece em relação ao jornalismo. Como acabou a exigência do diploma, muita gente acha que então não é necessário fazer o curso de jornalismo. É uma falsa ideia, é um erro pensar nisso. Na maioria dos jornais, se você pegar o Estadão, a Folha, o Grupo Abril, se você fizer uma pesquisa ali dentro, você vai ver que 95% das pessoas que estão lá são formadas em jornalismo. Talvez tenha lá 5% de pessoas que vieram de outras áreas, da economia, da medicina. Eu já trabalhei com pessoas que abandonaram medicina no último ano para ser jornalista. Então, a formação é fundamental. Essa discussão do diploma é uma discussão que tem prejudicado o jornalismo, eu penso. Por quê? Porque a Constituição de 88 já disse que as pessoas têm o direito de exercer a profissão sem a necessidade do diploma. Como se provocou essa discussão, criou esse falso mito e é uma bobagem, é uma bobagem. O Senado agora está discutindo a volta do diploma. É o que eu disse para vocês, é coisa de quem não tem o que fazer. Eles vão aprovar uma emenda à Constituição. O Brasil talvez seja o único país do mundo que na sua Constituição tenha lá uma emenda dizendo que é necessário o diploma para o exercício de profissão de jornalismo. Isso vai voltar para a Câmara, isso vai para a Dilma, e mesmo que for aprovado, isso vai criar um problema muito sério para o Brasil. Por quê? O Brasil assina 2 tratados internacionais. O Brasil é signatário de 2 tratados internacionais que têm força de lei aqui. E esses 2 tratados estabelecem que as pessoas têm direito de se expressar, têm direito de publicar, têm direito de transmitir informações. Portanto, se o Brasil aprovar a exigência novamente do diploma para o exercício da profissão de jornalista, o Brasil vai estar criando um problema internacional, porque ele já assinou esses tratados internacionais no qual o país se compromete a respeitar a liberdade de expressão, portanto, não exigir o diploma. Estamos no final do nosso programa e eu gostaria de agradecer a presença do professor Bonato. Muito obrigada pela presença. De nada. Volte sempre. Foi um prazer vir aqui papear com vocês. Fique à vontade, foi muito esclarecedor as suas explicações. Obrigado. Obrigada pela audiência e até o próximo Tubo de Ensaio.